E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma explicação por aqui. Hoje a gente vai embarcar numa verdadeira montanha-russa no tempo, direto para o ano de 1929. Nós vamos entender tintim por tintim como os Estados Unidos saíram do topo do mundo, na época dos famosos loucos anos 20, direto para o buraco de uma crise global que devastou economias inteiras. É uma história fascinante, cheia de reviravoltas e super importante para a gente entender não só o século 20, mas também como o mundo funciona hoje. Bora lá? O nosso papo de hoje está dividido em 6 partes bem diretas. A gente vai passar pelos loucos anos 20, a máquina de superprodução, a ilusão da especulação, o crash de Nova York, a Grande Depressão e, para fechar, o plano do New Deal. Ponto 1. Os loucos anos 20. Sabe aquela história de que, para entender o tamanho do tombo, a gente precisa ver a altura do voo? Pois é, a gente tem que começar olhando para o clima de festa que rolava no pós-guerra. Imagina só o cenário. A Primeira Guerra Mundial acaba em 1918. A Europa inteira está em ruínas, certo? Mas os Estados Unidos saíram da guerra intactos, com os cofres cheios e como os grandes vencedores. Eles viraram o banco do mundo, emprestando dinheiro sem parar para reconstruir os países europeus. Com isso, a indústria americana pisou fundo no acelerador. Só para vocês terem uma ideia do absurdo que era isso, lá pela metade da década de 20, os americanos sozinhos produziam 42% de absolutamente todas as mercadorias do planeta. E foi aí que nasceu o famoso American Way of Life, ou seja, o estilo de vida americano. Era o auge do consumismo. Carros da Ford saindo das fábricas a cada segundo, a galera comprando geladeira, ouvindo rádio, indo ver os filmes de Hollywood e o melhor, com uma facilidade gigante de pegar dinheiro emprestado no banco para comprar tudo isso. Quase não existia desemprego. Sabe aquela sensação de que a festa não vai acabar nunca? Era exatamente assim que eles se sentiam. Mas vamos para o nosso ponto 2, a máquina de superprodução. Porque nem tudo que reluz é ouro, e debaixo dessa superfície toda brilhante, o motor da economia estava começando a engasgar. Pensa aqui comigo, as fábricas americanas não paravam. Elas produziam mercadorias numa velocidade recorde, tipo uma máquina descontrolada. Só que o salário daquele trabalhador comum lá da fábrica não aumentava na mesma proporção. Ou seja, as indústrias estavam fabricando muito mais coisas do que a população tinha dinheiro para comprar. A matemática simplesmente não fechava. E isso virou uma verdadeira bola de neve. Com o passar do tempo, a Europa começou a se reerguer e, claro, parou de comprar tantos produtos americanos. Mas os donos das fábricas lá nos Estados Unidos continuaram produzindo no mesmo ritmo alucinante. Resultado, os armazéns ficaram lotados de produtos encalhados. Aí entra a velha lei da oferta e da procura. Quando sobra produto demais, o preço despenca. As empresas começaram a tomar prejuízos gigantescos e, para tentar salvar os negócios, começaram a demitir um monte de gente. Agora a gente chega no ponto 3, a ilusão da especulação. Enquanto as fábricas estavam sofrendo no mundo real, lá no mundo financeiro de Wall Street rolava um jogo super perigoso. Bom, antes de avançar, a gente precisa garantir que todo mundo aqui sabe o que é uma ação. De um jeito bem simples, imagina que uma empresa é uma pizza gigante. Uma ação é como se fosse uma fatia bem pequenininha dessa pizza. Quando você compra uma ação na Bolsa de Valores, você vira dono daquele pedacinho, esperando que a empresa cresça para sua fatia valer mais no futuro. Só que naquela época, a galera não estava investindo de verdade. Eles estavam especulando. E especular é basicamente tratar a Bolsa de Valores como um cassino. As pessoas compravam as fatias dessa pizza hoje, não porque acreditavam na empresa, mas só para vender mais caro amanhã e ganhar dinheiro rápido. Isso fez com que o preço das ações subisse absurdamente, muito além do que a empresa realmente valia. E olha que maluquice! O valor das ações descolou completamente da realidade. Pensa bem, de um lado você tinha fábricas cheias de produtos encalhados, perdendo dinheiro e demitindo funcionários. Mas lá na Bolsa de Valores, as ações dessas mesmas empresas não paravam de subir. Era pura ilusão, movida por boatos, euforia e aquele famoso efeito manada, onde todo mundo sai comprando só porque o vizinho também comprou. E se você acha que não podia piorar, se liga nesse dado. No final da década, espantosos 90% dessas ações infladas eram compradas com dinheiro que as pessoas pegavam emprestado nos bancos. Imagina só, você pegar um empréstimo no banco para ir apostar no cassino. Loucura total, né? A economia inteira estava pendurada por um fio, numa bolha de dívidas pronta para estourar. E é assim que vamos para o ponto 4, o crash de Nova York. Porque, como toda bolha, uma hora ela explode. E isso aconteceu no outono de 1929. Aquela ilusão toda virou poeira em questão de dias num mês de outubro aterrorizante. O pessoal finalmente acordou para a realidade e viu que as ações não valiam nada. Bateu o desespero.
Na famosa Quinta-feira Negra, 12 milhões de ações foram colocadas à venda ao mesmo tempo, mas ninguém queria comprar. Alguns banqueiros até tentaram jogar milhões lá para acalmar os ânimos, mas não teve jeito. A coisa toda desmoronou de vez na Terça-feira Negra, o dia em que o mercado entrou em colapso total. Bilhões de dólares evaporaram no ar. Foi um efeito dominó que você nem consegue acreditar. Sem ninguém para comprar, o preço daquelas ações despencou para quase zero. Lembra que a galera pegou dinheiro emprestado no banco para comprar? Pois é, agora eles não tinham como pagar. O banco tomou calote de todo mundo. Sem receber, o sistema bancário inteiro foi pro ralo, arrastando investidores, empresas e cidadãos comuns. E isso nos leva à parte 5, a Grande Depressão Global. O problema não ficou contido em Wall Street. Os destroços voaram e atingiram o mundo inteiro. Olha só esse número, 4 mil. 4 mil bancos fecharam as portas de vez nos Estados Unidos. Hoje em dia a gente tem seguros governamentais para isso, mas na época não tinha nada. Se o seu banco falisse, o dinheiro da sua vida inteira, que você guardou com tanto suor, simplesmente sumia. Da noite para o dia, milhões de famílias perderam absolutamente tudo. A indústria travou, parou geral. Sem empresas, sem vendas, sem crédito. 1/4 de toda a população trabalhadora americana foi para a rua. O tal do sonhado American Way of Life sumiu num piscar de olhos e deu lugar a um cenário super triste de fome, miséria e filas quilométricas para conseguir um prato de sopa na rua. Mas calma lá, a gente está falando dos Estados Unidos, né? E aí vocês, alunos do 9º ano, devem estar se perguntando: o que uma bolsa quebrando lá em Nova York tem a ver com a gente aqui no Brasil? Acontece que a gente já vivia num mundo super conectado pelo capitalismo. Os Estados Unidos eram de longe os nossos maiores clientes. E o que a gente vendia? Café. Muito café. Quando os americanos quebraram, eles pararam de comprar nosso café na hora. Montanhas de sacas de café apodreceram nos portos brasileiros. Isso quebrou os poderosos barões do café aqui no Brasil e abalou toda a nossa política, resultando na queda do presidente Washington Luiz e abrindo espaço para a famosa Revolução de 1930, que colocou Getúlio Vargas no poder. Viu sua ligação? E a crise rodou o mundo. Na Alemanha, que já estava mal das pernas tentando se recuperar da Primeira Guerra, a coisa foi brutal. O desemprego bateu inacreditáveis 44%. Toda essa miséria e desespero serviram de combustível para o crescimento de regimes totalitários absurdos na Europa, como o nazismo e o fascismo. Uma exceção curiosa foi a União Soviética, que passou ilesa por essa confusão toda justamente porque a economia deles era socialista e totalmente isolada do mercado capitalista mundial. Ponto 6. O Plano New Deal. Com o mundo em ruínas, aquela ideia antiga de que, deixa que o mercado se ajusta sozinho, caiu por terra. Precisavam de uma solução urgente. Foi aí que o presidente americano Franklin Roosevelt arregaçou as mangas e lançou o New Deal, que significa novo acordo. A grande sacada aqui foi: o Estado, o governo, precisou entrar em campo com força na economia. Eles começaram a fazer obras públicas gigantescas, como estradas e pontes, só para gerar emprego para a galera. Além disso, criaram coisas que a gente conhece bem hoje: salário mínimo, limite de horas de trabalho e o seguro-desemprego. E claro, colocaram a coleira curta nos bancos e regras duríssimas na Bolsa de Valores para ninguém brincar de cassino de novo. No fim das contas, o crash de 1929 deixou uma lição gigantesca. O sistema capitalista precisou que o governo atuasse como um juiz para evitar que ele destruísse a si mesmo. Isso deixa a gente com uma pergunta super provocativa para pensar. Será que um mercado operando sem nenhuma regra inevitavelmente caminha para o desastre, sendo o Estado a única rede de segurança real? É questionando o passado que a gente entende o nosso futuro, pessoal. Muito obrigado por acompanharem e até a próxima!